Após 25 anos de negociações, União Europeia aprova acordo de livre comércio com o Mercosul. E você vai ver ainda. Estados Unidos fazem novas ameaças de tomar Groenlândia com uso de força militar. E ainda, chegada de primeiro ciclone extratropical do ano acende alerta no sul do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 9 de janeiro de 2026, um bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, primeira edição. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 11 horas e 30 minutos, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Após mais de 2 décadas de negociações e sucessivos impasses políticos, os governos da União Europeia deram aval ao Tratado de Livre Comércio com o Mercosul nesta sexta, isolando a oposição de países como a França e Irlanda. A informação foi confirmada por fontes diplomáticas de Bruxelas, indicando que foi dado o sinal verde para a assinatura do pacto, defendido por grupos empresariais, mas rejeitado por muitos agricultores europeus. A maioria dos 27 países do bloco votou a favor do pacto em uma reunião de embaixadores na capital belga, apesar da oposição da França, da Irlanda e de outras nações preocupadas com potencial impacto sobre o setor agrícola diante da entrada de produtos sul-americanos no mercado europeu. A expectativa agora é de que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaje à Assunção na segunda-feira para assinar o acordo comercial com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Se concluído e entrar em vigor, o acordo vai criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. A posição dos países precisa ser ratificada até a 1h da tarde no horário de Brasília. Mas para entender melhor o que isso significa, vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. Professor, um bom dia para você, seja muito bem-vindo como sempre. Bom dia, Tabita, um bom dia a você que nos assiste. Professor, bom, uma sexta-feira, né? A sexta-feira, aliás, começou muito bem para a equipe do governo, né? Que recebe essa notícia, de certa forma, com um alívio. Esse é o primeiro grande passo, né? Depois de 25 anos de negociações. Agora, com a aprovação do Conselho, o texto ele segue, então, para o Parlamento Europeu, que precisa dar o consentimento. No Parlamento, a aprovação ocorre por maioria simples dos votos. Professor, qual que é a sua expectativa em relação ao que pode acontecer, então, agora no Parlamento? Bom, Tabata, ratificado esse acordo até 1h da tarde, esse texto vai para o Parlamento, mas, de toda forma, já há movimentações de bastidores, principalmente movimentações vindas da França, para que o texto não seja ratificado. E como que a França pretende fazer isso? Pegando 2 espectros diferentes do espectro político, né? Você pega a extrema esquerda e a extrema direita, e aí você consegue travar esse acordo. Né? É sempre importante lembrar que muitos países conseguem colocar os seus desejos para o parlamento apenas ratifica, mas a França vai tentar essa cartada final para tentar travar o acordo dentro do Parlamento Europeu. Professora, eu ia falar isso porque a maioria, então, desses 27 países, né, do Bloco Europeu, da União Europeia, votou a favor do texto, apesar, então, dessa oposição da França, da Irlanda, outros países também. Por que esses países ainda são contra o acordo, professor? Por que há esse desentendimento, então, né? Muitos países, a maioria votou a favor, mas esses ainda, eles não cedem. Tabata, por trás desse processo, toda dessa negociação de quase 30 anos de acordo, existe um lobby muito grande dos pecuaristas europeus, dos agricultores europeus, principalmente da França, que não querem a concorrência do produto sul-americano. Por quê? Eles são mais baratos do que os europeus. Né? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. A Suécia foi um dos países que ratificou o acordo, né, que foi favorável ao acordo. Por quê? Comida na Suécia é muito cara. Né? Antes de entrar no ar, eu estava vendo um panfletinho de supermercado na Suécia e você tem a unidade do abacate a quase R$10. Né? No Brasil, essa unidade vai a
de R$ 4 a R$ 6, dependendo do supermercado que você procura, né? Então, o agricultor francês, principalmente francês, ele tem muito medo da concorrência sul-americana, porque os produtos agrícolas, notadamente brasileiros e argentinos, são melhores e mais baratos. Até o custo de produção, de transporte, ele acaba compensando. Só que na Europa não há o costume de se consumir o produto sul-americano, né? Você não vai encontrar, por exemplo, uma maçã brasileira ou uma banana brasileira, né? Existem produtos que são plantados na própria Europa ou então comprados dos Estados Unidos. Professor, o presidente Lula, ele tem insistido muito, né, na aprovação. Ele sempre afirmou que isso era um projeto de seu terceiro mandato. Ele pediu diversas vezes em público até para o seu colega, né, o Macron, para que ele cedesse. Ano passado, até disse, abra seu coração publicamente, né? E aí ficava naquela saia justa, né? E o presidente francês dava uma risadinha, mas sem declarar ali, né, diante de Lula, que era contra, mas enfim. Ele sempre defendeu que esse acordo comercial entre os dois blocos seria uma melhor resposta, né, diante do unilateralismo do mundo, fazendo ali uma referência aos Estados Unidos, né, de Donald Trump. De fato, professor, isso é um avanço no multilateralismo? E eu queria emendar uma outra pergunta que é, sendo aprovado, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele pode se colocar contra para querer isolar a América do Sul, como ele já vem deixando isso bem claro, a sua intenção? Bom, Tabata, o Macron, na verdade, ele é presidente, ele é político, ele vai preocupar muito mais com a política interna do que a externa. Ele precisa de apoio de parlamento, da população, para poder governar, e agora ele precisa desse apoio para fazer seu sucessor, né? Macron não pode ser mais candidato. Então, ele precisa desse apoio interno na França. Então, claramente, ele vai ser contra o acordo, por mais liberal que ele seja, por melhor interessado que a economia francesa seja para baratear o preço da comida, né? Porque, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a Europa vai trazer produto industrializado para o Brasil a preço baixo e nós vamos mandar produtos de consumo, né? Produtos de comida, frutas, legumes, a preço baixo para lá. Dito isso, os Estados Unidos vendem muito aquilo que está no cerne desse tratado de livre comércio. Né? A Europa é muito abastecida pela carne americana, pelas frutas e legumes dos Estados Unidos. Então, Donald Trump pode sim tentar fazer algum tipo de sanção a alguns produtos europeus. Só que nesse momento, a Europa já está muito dividida em relação a Donald Trump. Então, o que vier para fazer um contrapeso e se contrapor aos Estados Unidos nesse momento na Europa, vai ser muito bem-vindo. Professor, diante de uma possível de um novo possível tarifaço por parte do presidente Donald Trump, esse acordo ele seria benéfico? Com certeza, porque se o Estado brasileiro deixa de arrecadar por um lado, e eu trago um dado para você aqui, que 95% dos produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia seriam atingidos pelo acordo de livre comércio, ou seja, não vão ter taxação, o mercado brasileiro terá uma opção para enviar a sua produção. Só que é muito importante a gente deixar claro uma coisa, né? Hoje há uma cota de 5% para produtos agropecuários, né? Produtos agrícolas brasileiros que estarão isentos de taxas. Passou essa cota, o Brasil começa a pagar uma taxa adicional. Só que essa taxa não afeta só o Brasil, vai afetar Uruguai, Paraguai e Argentina, né? Os países que são os membros efetivos do Mercosul. Né? Então, para o Brasil seria interessante, só que já abrindo esse grande parêntese aqui, a produção brasileira não vai ser totalmente escoada para a União Europeia. A gente precisa continuar abrindo novos mercados para acabar com a dependência dos Estados Unidos. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada pela explicação, sempre didática, simples de entender, né? A gente, claro, como brasileiro, espera, né, sempre acordos benéficos
para o nosso país, mas também, enfim, para o bloco, né, para a América do Sul, para o Mercosul. Muito obrigada, viu, professor, mais uma vez, e eu espero falar contigo, então, numa próxima oportunidade, quem sabe na próxima semana, né, porque todos os dias tem assuntos, né, assunto é o que não falta agora, nesse ano de 2026, para a gente tratar aí deste mundo tão pegando fogo, né, professor? Muito obrigada, viu? Obrigado a você, bom dia quem nos assiste. Um ótimo dia, um bom final de semana também. Nós acabamos de ouvir a análise do mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. E olha, agora mudando de assunto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país, subiu 0,33% em dezembro. Com isso, de acordo com o IBGE, a inflação acumulada em 2025 fechou em 4,26%. Isso significa que, pela primeira vez na terceira gestão do governo Lula, o resultado ficou dentro do teto da meta do Conselho Monetário Nacional. Esse foi o quinto menor resultado anual da inflação registrada pelo IBGE desde 1995. No mês de dezembro, representa uma leve aceleração, já que o IPCA havia fechado novembro com alta de 0,18%, com exceção do grupo Habitação, que apresentou queda. Todos os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços em dezembro. O maior avanço ocorreu em transportes, com alta de 0,74%. E olha, nos Estados Unidos, manifestantes que protestavam contra a morte de uma mulher pelas mãos de um agente de imigração entraram em confronto com a polícia em Minneapolis, em meio à crescente indignação com a violência. O episódio ocorreu durante protestos contra a morte de uma mulher pelas mãos de um agente de imigração. Pelo menos uma pessoa foi presa quando agentes federais dispersaram a multidão com spray de pimenta e gás lacrimogênio. Alguns participantes carregavam cartazes com mensagens contra o Serviço de Imigração e Alfândega, na sigla ICE. Uma mulher morreu na última quarta durante um protesto contra as políticas de imigração do presidente Donald Trump na cidade. A mídia local identificou a vítima como Renee Nicole Good, de 37 anos, que tentou fugir quando agentes se aproximaram de seu veículo. Ouvi 3 tiros e depois ouvi uma batida de carro. Então saí de casa e fui para a rua. Vi uma mulher abraçando a vítima. Era a esposa da mulher, então a esposa estava abraçando a vítima, abraçando a esposa. Foi assim. O presidente Donald Trump acusou a mulher de atropelar o agente. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, classificou a postura do governo como inaceitável e exigiu que o ICE deixasse a área após 2 dias de operações. As autoridades americanas afirmaram que até 2.000 agentes foram mobilizados na cidade e arredores para realizar operações após diversas denúncias contra imigrantes somalis. Trump priorizou o combate à imigração ilegal e à deportação de imigrantes sem documentos em seu segundo mandato. E veja a seguir, primeiro ciclone extratropical do ano provoca alerta no sul do país. E agora vamos ver o tempo na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. 29 graus, olha que imagem bonita. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei da dosimetria, que prevê a redução de penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. Agora cabe ao Congresso Nacional decidir se mantém ou se derruba o veto do presidente.
A assinatura do veto integral à PL da dosimetria aconteceu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em alusão aos 3 anos das invasões e depredações das sedes dos 3 poderes em Brasília. A Câmara e o Senado aprovaram, no fim do ano passado, o projeto de lei que viabiliza a diminuição da punição aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros réus do núcleo crucial da tentativa de golpe, além de demais envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão de Lula, comemorada pelos presentes no evento, já era esperada por parlamentares. Isso porque o presidente já vinha sinalizando que vetaria a proposta que enfraquece a responsabilização pelos ataques antidemocráticos. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Na função de ministro da Justiça desde fevereiro de 2024, Ricardo Lewandowski entregou a carta de demissão dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública. Seu pedido deve ser publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Lewandowski deixa o Ministério da Justiça sem conseguir aprovar a PEC da Segurança Pública no Congresso, proposta que prevê maior participação da União em ações de combate ao crime organizado. E a lei complementar, que tem como destaque a tipificação do devedor contumaz, foi sancionada pelo presidente com 5 vetos. A medida é vista como uma forma de identificar empresas que usam a inadimplência tributária como estratégia comercial. A nova lei, aprovada pelo Congresso em dezembro, estabelece critérios rigorosos para a identificação e punição do chamado devedor contumaz. O devedor contumaz é o contribuinte, pessoa física ou jurídica, que deixa de pagar tributos como estratégia para obter vantagem competitiva desleal, usando a inadimplência como modelo de negócio. O sujeito ou empresa nessa condição deve ser notificado com antecedência às empresas, que terão 30 dias para regularizar sua situação ou apresentar defesa. As empresas classificadas como devedoras contumazes terão o CNPJ baixado em determinadas hipóteses, como quando a empresa tiver sido constituída para a prática de fraude, conluio ou sonegação fiscal, ou for fraudulentamente constituída, gerida, dirigida ou administrada por laranjas. Essa categoria também não vai poder usar benefícios fiscais, participar de licitações, ter vínculo com a administração pública ou propor recuperação judicial. Além disso, pode ser considerado inapto no cadastro de contribuintes, restringindo a atuação da empresa. O presidente Lula vetou a flexibilização de garantias, que permitia que o contribuinte substituísse depósitos judiciais por seguro-garantia ou outras garantias. Também foi vetada a redução de multas e juros, que podia chegar a até 70%. Outro veto foi aos prazos de parcelamento de até 120 meses para a quitação de tributos. A lei entra em vigor imediatamente e a Receita Federal deve publicar nos próximos dias as instruções normativas para a criação do Cadastro Oficial de Devedores Contumazes. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, aconselhou a Europa a levar a sério o presidente Donald Trump em relação à Groenlândia. A advertência ocorre depois que Washington levantou a possibilidade de comprar o território da Dinamarca e até mesmo de recorrer a uma ação militar para tomá-lo. Continuaremos a transmitir essas mensagens no privado, outras em público, mas acho que a Europa deveria levar o presidente dos Estados Unidos a sério. Na quarta, a Casa Branca disse que não descartava a opção militar para anexar a Groenlândia. A enorme ilha é um território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo, mas com o aquecimento global, novas rotas de navegação devem surgir na região. A Groenlândia ainda concentra grandes reservas de minerais, as terras raras necessárias para a fabricação de chips, além de petróleo e gás.
E aqui no Brasil, as denúncias de trabalho escravo aumentaram em 2025 e bateram um novo recorde no Brasil. A construção civil e o agronegócio concentram o maior número de resgate de trabalhadores desde 1995. Foram feitos 4.515 registros. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o número representa um aumento de 14% em relação a 2024, quando já havia sido batido um recorde histórico, com 3.959 denúncias. Janeiro de 2025 foi o mês com maior número de denúncias já registradas desde a criação do Disque 100 em 2011. Foram 477 denúncias apenas no primeiro mês do ano. De acordo com o último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 65.600 pessoas já foram resgatadas de condições análogas à escravidão no país desde 1995. O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve trazer temporais para o sul do país. O sistema chega na madrugada do sábado no Rio Grande do Sul. Os ciclones são sistemas meteorológicos comuns na costa do sul e do sudeste do Brasil. Eles podem se formar em qualquer época do ano, mas são mais frequentes nos meses de outono e de inverno. O ciclone extratropical gera muitas nuvens de chuva e ventos fortes. A intensidade das suas consequências depende da força do sistema e da sua proximidade com o continente. A maioria dos ciclones extratropicais que passam pela costa do sul e do sudeste estão associados a uma frente fria, mas alguns ciclones se formam de maneira independente. Meteorologistas afirmam que o primeiro sistema desse tipo do ano vai se originar de uma baixa pressão atmosférica que se intensifica já nesta sexta-feira, entre o Paraguai e o norte da Argentina. E na madrugada do sábado, ganha ainda mais força e dá origem ao ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No domingo, o sistema deve se deslocar para o leste, passando sobre o extremo sul gaúcho, e na segunda já deve se afastar para o oceano, com pouca influência sobre o clima brasileiro. Os 3 estados do sul devem ser os mais afetados pelo ciclone, especialmente durante o fim de semana. A expectativa é de chuva volumosa, em poucas horas, e de fortes rajadas de vento. Mas, segundo o INMET, já nesta sexta, o centro e oeste gaúchos devem ter acumulados de até 100 milímetros de chuva em apenas 6 horas, com rajadas de até 100 km por hora. Também há chance de queda de granizo e risco de queda de árvores e alagamentos. Essa frente fria, que se forma a partir da passagem do ciclone extratropical, deve aumentar as condições de chuva em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, a partir de domingo. Vamos dar uma olhada, então, no tempo no céu de São Paulo. Neste momento, termômetros marcando 29 graus, máxima de 30 e vem chuva no final da tarde, viu? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.